Ela era a enfermeira de quem ninguém gostava. Insegura, olhar sempre baixo, esfregando 2 vezes. Tamanhos muito grandes. Os médicos riram. Pelas costas dela, quando uma tragédia, o desabamento da construção causou 10 mortes. Vítimas em estado crítico durante a emergência a portas. Os cirurgiões congelaram. Ela não. Em 60 minutos, 10 corpos que deveriam ficar na morgue e sair. Respirando. Então as portas da emergência se abriram. E um contra-almirante da Marinha dos Estados Unidos entrou ladeado por 4 SEALs armados. Os operadores pararam no meio do corredor e pronunciou um único nome, ninguém ali reconhecido. Fênix. O hospital entrou em colapso absoluto. Silêncio. Os médicos não conseguiam acreditar. O que estava diante de seus olhos? O que acontece a seguir vai te deixar sem palavras. Choque. Curta este vídeo e comente onde você está assistindo de onde. Inscreva-se no canal. Segredos dos distintivos silenciosos para que você não. Sinto falta do que acontece quando Fênix finalmente fala. O café já estava frio quando Eli Vance lembrou que aquilo existia. Sentada atrás do posto de enfermagem em Center. O Crest Medical Center permaneceu intocado por 40 anos. Minutos, um anel marrom se formando onde o líquido havia decantado. Ela não o bebeu. Ela raramente terminava algo em público. Não porque ela se esqueceu, mas porque terminar significava ficar parado por muito tempo. O suficiente para que alguém a notasse. E Eli Vance não queria chamar a atenção. Ela estava parada junto ao carrinho de suprimentos, em estado de trauma. Bahia também, contando com curativos térmicos com um tipo de foco que a fazia parecer obsessiva. Seu cabelo loiro sujo era preso em um rabo de cavalo frouxo e desarrumado, mechas escapando ao redor de suas têmporas e queixo como se ela não tivesse se preocupado com um espelho naquela manhã. Seu uniforme médico estava azul médio, modelo padrão, mas um tamanho maior. Muito grande. A blusa com decote em V ficava comprida demais para ela. Quadris. A calça com cordão a apertava. Tornozelos acima de sapatos de enfermagem brancos desgastados que já tinha vivido dias melhores. Ela olhou como alguém que o hospital havia vestido como um pensamento tardio. Seus ombros se curvaram. Para dentro, sua cabeça inclinou-se para baixo. Quando ela transitava entre o carrinho e o armário, seus passos eram curtos e cuidadosos, o tipo de caminhada pela qual se desculpava ao fazer espaço para cima. Em seu pulso direito, uma pulseira elástica simples. Ajustou-se perfeitamente à pele. A cada poucos minutos, sem olhar, ela alcançava vírio e deu um estalo. Um pequeno objeto afiado, som que ninguém ouviu. 3 semanas em Saint-Brasão. Tempo suficiente para a equipe aprender. O nome dela. Não era longo o suficiente para ninguém. Se importam com isso. As outras enfermeiras parou de tentar incluí-la em conversas na sala de descanso após a primeira semana. Ela não riu da direita piadas. Ela não reclamou das médicos certos. Ela ocupou espaço assim como o papel de parede fazia. Presente, funcional, e completamente indigno de atenção. O auxiliar de enfermagem itinerante enviou o arquivo dela com antecedência. O laudo clínico não apresentou alterações significativas. Não, um currículo tão perfeitamente mediano. Centro médico de estresse sentado no pronto-socorro, trabalho em estaleiros costeiros e a tranquilidade e tensão de estar perto o suficiente de Norfolk, sentir o pulso da marinha sem usar nada seu uniforme. O hospital tinha bons equipamentos, financiamento adequado e o tipo da arrogância institucional que vem por nunca terem sido verdadeiramente testados.
O Dr. Julian Thorne era a personificação disso. Arrogância. Ele entrou pelas portas da emergência. Às 7h45, jaleco branco impecável, seu nome bordado em fio azul marinho acima do bolso no peito, por baixo de um corte justo. Camisa social com punhos franceses, sob medida. Calças cinza escuras, sapatos de couro que clicou no linóleo com confiança. Seus cabelos escuros estavam penteados com o produto que captou a luz fluorescente. Uma etiqueta Oer estava apoiado com força no pulso esquerdo dele. Tinha 36 anos, 1,80 metros de altura, o tipo de homem bonito que fez com que os pacientes confiassem nele e os colegas o detestam. Thorne parou em um posto de enfermagem. Quem abastece a Bahia? 2 Débora, a enfermeira-chefe, olhou de relance para cima. O novo, Vance. Os olhos de Thorne. Ele se virou para a Bahia 2. Observou Eli. Por um instante. A postura curvada, a uniforme cirúrgico grande demais, as mãos cuidadosas, o dele lábios curvados. Ela ainda está aqui. Ela está silenciosa. Faz o seu trabalho. Ela é um problema. Eu a observei tentando inserir um catéter intravenoso. A senhora Patterson na semana passada. Suas mãos tremiam tanto que o paciente consolou a enfermeira. Isso está ao contrário, Débora. Ele caminhou em direção ao portão 2. Eli o pressentiu. Antes que ela ouvisse, o em particular ritmo de sapatos caros no azulejo. Ela virou-se, com os olhos fixos no peito, evitando o contato direto. Vance, você reorganizei este carrinho. Acabei de verificar. Datas de validade e moveram o mais antigo estoque antecipado. O sistema que implementei tem gás à esquerda e a tics no certo. Você os inverteu. Da Eli. Os dedos se contraíram. Ela estalou os dedos. Elástico. Pensei em um trauma nessa situação, você recorreria a assaltos. Primeiro, então tê-los no dominante lado de mão pode economizar um segundo. Ou você pensou. Thorne interrompeu, educado e cirúrgico. Eu não pedi para você pensar sobre o carrinho, Vance. Eu te pedi para estocar. Há uma diferença. Você entende a diferença. Por uma fração de segundo, algo se moveu. Por trás de seus olhos cinza azulados. Não machucada, não submissão, algo mais difícil, algo que não deveria estar estampado na face de uma enfermeira trêmula. Passou tão rápido não um deles percebeu. Sim, doutor. Eu vou consertar. Isso. Thorne se virou e falou por cima do seu ombro alto o suficiente para a estação. Alguém me lembre de falar com o RH sobre os critérios de contratação para viagens enfermeiras. Não somos um centro de treinamento. Um técnico perto da estação deu um sorriso irônico. Débora olhou para sua prancheta. 2 enfermeiras por na sala de medicação, trocam-se olhares. Do tipo que dizia, melhor ela do que eu. Este era o ecossistema de 100 crestas. Departamento de emergência. Thorne no topo, todos os outros organizados por utilidade, e Eli e Vance em algum lugar perto de fundo, indistinguível do móveis. Eli ficou parada por 3 segundos. Então ela começou a mover os suprimentos. Costas, gás à esquerda, hemostáticos à direita, mãos tremendo sob a luz fluorescente luz. Seu rosto enquadrado no vazio conformidade de alguém que aprendeu que a resposta mais segura à crueldade era nenhuma resposta. Mas seus olhos seguiram o olhar. Espinhos recuando com um foco que não tinha nada a ver com gaze. Eles varreram.
O corredor observou-se cada saída, registrou o ângulo da câmera de segurança acima da estação, e retornou ao carrinho em menos de 2 segundos. O tipo de digitalização que pertencia a algum lugar com areia e tiros. Amanhã se arrastou com crueldade rotineira, um aposentado com peito dor, um adolescente com escoriações e clavícula quebrada. Eli passou por o departamento como um fantasma, assumindo sinais vitais, registros, reposição de estoque. Sempre um passo atrás da ação, nunca no centro dele. Às 10h17, Thorne estava suturando o garoto do skate na Bahia 4, quando ele viu Eli passando. Vance, venha cá. Segure esta bandeja e não toque em nada que você não seja qualificado para tocar, com base no seu a maior parte disso é o conjunto de habilidades. O garoto na cama parecia desconfortável, não por causa da dor, mas pela forma como o médico falou com a enfermeira. Eli pegou a bandeja. Dela as mãos tremiam visivelmente. Thorne percebeu. E sorriu, magro e condescendente. Mãos firmes, Vance. Os pacientes percebem. Ela não disse nada. Seus nós dos dedos empalidecem. Ao redor das bordas da bandeja. Minúsculo cicatrizes de estilhaços nas costas delas mãos captam a luz do teto. Pequenas marcas dispersas de algo muito mais violento do que um acidente de cozinha. Ninguém olhou com atenção suficiente para se perguntar. Por às 11h30, o departamento já estava acomodado. A calma enganosa que enfermeiras veteranas sabiam que deviam desconfiar. O conselho estava pela metade. Cheio. Os funcionários se revezavam no café. Estação. Lá fora, Anchor Bay fervilhava com o ritmo do meio-dia. Trabalhadores portuários em horário de almoço. Trânsito tranquilo na Meridian Boulevard. Equipes de construção trabalhando no novo desenvolvimento à beira-mar em 3 quarteirões. Sueli estava na sala de descanso. Na porta, segurando o café frio que ela tinha nunca terminou, olhos desfocados, distantes. Sua mão esquerda repousava no batente da porta. E se alguém tivesse observado com atenção, eles teriam visto o dedo indicador dela batendo. 3 curtos, 3 longos, 3 resumindo. Um padrão antigo, um hábito antigo. Algo que ela nem sabia que ainda fazia. O elástico em seu pulso se rompeu. Ela piscou. Então o prédio estremeceu. Não foi um terremoto, foi uma onda de concussão, pressão que chacoalhava placas de teto e fabricadas com tecnologia fluorescente. As luzes balançam em seus suportes. Café derramado das canecas. Uma bandeja de instrumentos caíram em algum lugar ao longo do salão. Alguém deu um suspiro, depois silêncio, o profundo, sufocante, do tipo que vem antes compreensão. O corpo de Eli mudou. Antes que sua mente processasse a informação. Coluna vertebral endireitado, ombros alinhados, pés deslocado para uma base mais larga, peso centralizado. Os olhos se voltaram para a janela em o fim do corredor. Através dele, uma nuvem de poeira cinza e branca subiu ao céu. 3 quarteirões ao sul, subindo em ondas como um ser vivo, espalhando-se para fora, engolindo a luz do sol. A orla marítima canteiro de obras. Todo o oeste parte da estrutura desabou. Por 2 segundos, Eli Vance não estava Eli Vance. Suas pupilas dilataram, sua respiração controlada a ritmo de 4 tempos. Seus olhos mapeavam o pronto-socorro em uma única visita. Saídas, número de funcionários, disponíveis equipamentos, capacidade de leitos. Levou-lhe menos tempo do que levou. Dr. Thorne para ele ergueu os olhos do celular. Então ela percebeu. Ela mesma. Forçou os ombros para baixo,
ela relaxou a mandíbula, deixando o tremor voltar. Em suas mãos. Ela voltou a ser pequena, mas era tarde demais. Através do corredor, uma estudante de enfermagem chamada Priya ela estava observando. Ele ia a manhã toda. Do jeito que a nova enfermeira comoveu-se a forma como ela absorveu o Adtorne. Crueldade sem quebrar. O jeito que ela suprimentos organizados com um sistema que parecia mais tático do que clínico. E por 2 segundos, Priya viu algo que não fazia sentido, algo que ela não conseguiu nomear, mas não conseguia esquecer. Um interfone no teto. Crepitar. Código MCI, Emergência Departamento. Todo o pessoal disponível. Informe imediatamente. Código MCI. As palavras cortou o prédio como uma lâmina. Incidente com múltiplas vítimas. A equipe começou a mover, alguns com propósito, alguns com incerteza instável de pessoas que tinham treinei para isso, mas nunca vivi isso. Os telefones tocaram em ondas sucessivas. Rádios. Sibilou com atualizações de despacho que sobrepuseram-se e contradisseram-se. Thorne caminhou em direção ao posto de enfermagem, tablet na mão, rosto virado para a expressão de um homem que acreditava ser a resposta para todas as perguntas. Lá fora, as sirenes se multiplicaram. A coluna de poeira engrossado, e em algum lugar abaixo dos escombros da construção à beira-mar local. Dezenas de trabalhadores ficaram presos, quebrada e com o tempo se esgotando. Eli sentou-se e tomou seu café frio. Ela caminhou em direção ao pronto-socorro entrada. Suas mãos tremiam. Seus olhos não estavam. A primeira ambulância chegou às 11h48. Chegou contudo, a sirene ligada. Cortando a baleia ao meio enquanto ela balançava para dentro do Bahia. As portas traseiras se abriram com um estrondo antes o veículo parou. Um paramédico pulou. Para baixo, rosto coberto de poeira cinza, virou-se colado pelo suor. Homem, 42 anos, esmagado lesão no tronco, costelas bilaterais fraturas, possível segmento instável. SPO 283 e caindo. Não consegui entubar. No campo. O homem na maca. Parecia que ele tinha saído direto de uma guerra. Zona. Seu capacete havia sumido. Seu colete estava rasgado e encharcado. Seu peito se moveu para dentro. Um padrão paradoxal grotesco. Um seção cedendo para dentro enquanto o resto expandido. A característica principal de um tórax instável. Matando respiração por respiração. O Dr. Thorne avançou, com o casaco ainda imaculado. Bahia 1. Fique atento ao sistema respiratório. Chama o doutor posicionando-se atrás dele. O segundo ambulância já estava dando ré. O terceiro estava virando a esquina. Ao meio-dia, 14 vítimas chegaram em ondas, algumas em maçãs, alguns cambaleando. Portas cobertas de poeira e sangue, e o choque vidrado das pessoas que viram o mundo desabar sobre eles. Um homem com um fragmento de vergalhão de aço protuberante em sua coxa esquerda. Uma mulher cujo braço pendia num ângulo que fazia a enfermeira da triagem desviou o olhar. 2 funcionários. Carregados inconscientes, rostos cinzentos sob a sujeira. Um capataz que entrou. Por conta própria, sentou-se na sala de espera. Quarto. E silenciosamente parou de respirar 30 segundos depois. O departamento de emergência não se levantou. Hesitou. Thorne ficou de pé. No centro, as ordens emitidas entraram em conflito. Radiografia de tórax na Bahia 1. Não. Portátil. Onde está a gasometria cirúrgica neste aparelho? Paciente. Não.
O outro. Sua autoridade. Estava se fraturando sob o peso de crises simultâneas. Thorne estava excelente para um único paciente. Emergências. Triagem de vítimas em massa exigia aritmética brutal. Quem sobreviveu? Quem esperou? Quem você deixou de tentar salvar para que outros 3 possam sobreviver? Thorne não conseguiu fazer esses cálculos. Sua carreira nunca lhe exigiu isso. O doutora Raquel Kessler, do turno vizinho presentes que permaneceram durante o MCI, estava de pé sobre um paciente com a pelvis esmagada, mãos enluvadas, rosto pálido, congelado no paralisia de um médico que sabia o que para fazer e não conseguia fazer seu corpo obedecer. A triagem estava entrando em colapso. Os pacientes eram colocados por ordem de chegada, não por gravidade. Um verde etiqueta com lacerações ocupava a baia 3 enquanto uma etiqueta vermelha com a tensão pneumotórax esperava no corredor. Minha respiração está piorando a cada minuto. Deborah encarou o quadro branco como se ele estivesse lá. Foi escrito em uma língua morta. Eli estava perto do corredor de suprimentos. O suficiente para ver todo o departamento de longe, suficiente para permanecer invisível. Braços cruzou os braços, cabeça baixa. Ela parecia demais. Com medo de se mexer, ela estava contando. Pacientes, respirações, segundos, disponíveis mãos, camas abertas, unidades de sangue. Administrando uma avaliação de vítimas em massa atrás dela cinza olhos azuis, cruzando a acuidade com recursos, gerando uma matriz de prioridades em tempo real aconteceu em alta velocidade. Isso teria alarmado qualquer um que percebeu. Ninguém percebeu. O capataz estava o primeiro a morrer. Uma enfermeira o encontrou. Recostada na cadeira, lábios azulados, pupilas concertado. Ela gritou. O grito reverberou pelo departamento. Por que ele não estava? Triagem na chegada. Thorne exigiu. Porque há 14 pacientes e 3 de nós, disparou Deborah. O quarto fraturado. Então o paciente no corredor parou de respirar. A etiqueta vermelha com pneumotórax hipertensivo realizado gorgolejo úmido e desesperado. Cavidade torácica enchendo compressão, comprimindo o pulmão, deslocando o coração. Seus olhos inchou. Suas mãos agarraram o grade da maca. Liam, aluno do 2º ano. Residente, correu até lá. Estetoscópio para o peito, ausência de sons respiratórios na esquerda, desvio traqueal direita, jugular distensão de venas. Livro didático. O homem tinha minutos. Preciso do Dr. Thorne. Liam ligou. A voz estava falhando. Thorne estava na Baía 1. Não ouvi. Liam olhou para o paciente. O paciente olhou para Liam com os olhos de um homem que podia ver que a pessoa responsável por salvá-lo não sabia como. Eli se moveu. Ela não correu. Ela caminhava rápido, com controle. Sua postura mudou de posição no meio do passo, ombros abertos, queixo erguido, passos alongados. O tremor em suas mãos ficaram imóveis como se alguém tivesse adicionado um interruptor. Descompressão por agulha. Angiocat calibre 14. Segunda gaveta, à direita. Lado. Sua voz saiu em um registro Liam nunca tinha ouvido. Claro, projetado, comandante. O que? Tensão. Pneumotórax. Deslocamento mediano. 60 segundos ou ele morre. Agulha agora. Liam se moveu. O angiocat apareceu. Eli a pegou e puxou. A camisa de lado.
Sua mão esquerda encontrou marcos com certeza nascidos de repetição. Segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular posicionada a 90 graus, avançou um sibilo agudo, o ar aprisionado. Escapando sob pressão os pacientes, o tórax se elevou uniformemente, com desvio traqueal. A cor corrigida retornou, ele engasgou. Respirações enchendo ambos os pulmões, claro, o catéter, Eli já disse. Na baía de virada 3, mova a laceração. Paciente fora, ele está, o Dr. Thorne disse. O Dr. Thorne não é aqui. Liam segurou, mudou-se. Eli estava, já se foi. Em 47 minutos, Eli Vance realizou medicina que mais tarde seria considerado impossível para uma enfermeira viajante sem nenhum certificado de trauma registrado. Baía 2. Um operário da construção civil sangrando, decorrente de uma laceração femoral profunda. Na junção, muito alto para um torniquete. Kessler não conseguiu controlá-lo. Sangue puxada para debaixo da maca. Eli colocou ambas as mãos sobre a região inguinal e pressionou a artéria femoral contra o osso pélvico com brutalidade e força sustentada que fez o paciente grito e o recuo subsequente. 60 segundos, 90 minutos. Braços travados, peso para frente, expressão facial inexpressiva. Ela mantidos até que uma pinça vascular pudesse ser preparado. Sangramento estancado. Pressão estabilizada em 88 sistólicos no corredor. A paciente com lesão por esmagamento apresentando sintomas cardíacos, tamponada, sons cardíacos abafados, veias do pescoço saltadas, pressão arterial em queda. Tríade de Beck. Eli a reconheceu. 3 segundos antes do monitor disparar o alarme. Ela posicionou uma agulha de pericardiocentese abaixo do sigmoide a 45 graus em direção ao ombro esquerdo e aspirou 30 ml de sangue do saco pericárdico. O coração retomou o bombeamento eficaz. A moradora sussurrou para Débora. Onde ela aprendeu isso? Débora não tinha resposta. Baía 4. Abdominal penetrante ferida. Choque hemorrágico de classe 3. Pressão 72, frequência cardíaca 138, alterado estado mental, pele fria, cirurgia 20 minutos de distância. Ele iniciou uma grande campanha protocolo de transfusão, garantiu 2 grandes 3 enfermeiras não conseguiam inserir cateteres intravenosos nas veias. Encontrar, administrar ácido tranexâmico e manteve a pressão manual enquanto ditava instruções para Liam, que havia parado questionando e começou a obedecer. Pneumotórax bilateral com necessidade de cirurgia torácica, tubos em ambos os lados. Eli guiou Liam através dele com a calma precisão de um instrutor que já havia ensinado isso 100 vezes sob fogo cruzado. Inalação de produtos químicos. Exigindo broncodilatador agressivo terapia, uma lesão na coluna que ela estabilizou com fita adesiva para a tabela e o tipo de voz firme que convenceu um aterrorizado: o homem não deve mover o pescoço. Às 12h46, ele interveio diretamente em 10 casos críticos. 10 pacientes que devem morreram, 10 agora respiram, estão estáveis ou em cirurgia porque uma enfermeira viajante com mãos trêmulas faziam coisas. Sênior, os cirurgiões lutaram com o que tinham de melhor. Dia. O departamento ficou em silêncio, não pacífico. O cansaço profundo até os ossos de pessoas que estiveram dentro de um desastre e sair do outro lado sem saber como. Os funcionários se encostam nas paredes com ocos olhos. Thorne estava parado na estação, casaco marcada com uma única mancha de sangue, olhando fixamente para o quadro. Ele fez uma defesa crucial. Ele sabia disso. Todos na sala sabiam. Débora disse isso em voz alta. Essa enfermeira acabou de salvar 10 pessoas em 1 hora. As palavras pairavam no ar fluorescente. Como um veredicto.
Eli estava parada na pia. Na baia 2, lavando o sangue das mãos. A água corria rosa, depois transparente, ombros curvados para dentro novamente, cabeça baixa, tremor de volta. Ela era Eli Vance novamente, pequena, silenciosa, esquecível. A cicatriz acima dela. A sobrancelha esquerda captou a luz. Marcas de estilhaços brilhavam sob o água. Então veio o som. Não eram sirenes, não ambulâncias, o baixo controle estrondo de veículos pesados. Através do pela janela acima da pia, ela viu o estacionamento. 3 Chevrolet pretos Suburbans com placas governamentais puxando até a entrada em uma formação que não é aleatório. Estacionados em ângulos, bloqueando a passagem. Faixas de saída, posicionamento de segurança, tático. As mãos de Eli pararam sob a água. Ela prendeu a respiração. Seus cinza olhos azuis fixos nos veículos com reconhecimento que ia além da visão. Seus dedos se agarraram à borda da pia, nós dos dedos brancos. Cicatrizes de estilhaços bem visíveis. Através do osso. As portas do carro abriram em uníssono. Homens saíram. Homens grandes, homens armados. Homens que se moviam em formação de diamante com facilidade adquirida com prática. E no centro, caminhando com a autoridade tranquila de alguém que pudesse reclassificar a realidade com um telefonema, um homem da marinha. Blazer cuja postura anunciava o que ele foi antes que alguém pudesse ler os 2 estrelas douradas em seu peito. Eli exalou. Lento, controlado, o som de alguém que conhecia os quartos trancados dela. Lembre-se de que esse dia eventualmente chegaria. Venha. Ela desligou a água. Ela fez isso. Ela não secou as mãos. Ficou completamente imóvel. E ela esperou. Os homens que saíram dos subúrbios não se moveram como visitantes do hospital. Eles se mudaram para uma formação de diamante, centro principal parte traseira, ladeada por operadores que examinam o teto, linhas e portas com a precisão de homens para os quais a avaliação de ameaça era involuntário como respirar. 4 operadores, calças táticas marrom coiote, camisetas bege esticadas sobre armações variando de 6'1" a 6'4". Porta-placas. Exibindo emblemas da bandeira americana invertidos no ombro direito, tipo sanguíneo no esquerda. Tridente de foco em correntes ao redor seus pescoços refletindo o sol da Virgínia. Pistolas SIG P320 coldres de coxa. Tático. Fones de ouvido com microfones de haste ao longo do queixo. Barbas aparadas, mas presentes. Preparação operacional que separava operações especiais de operações convencionais forças. O homem no centro era diferente. Início dos 50, 63, robusto, porém mais magro. Cabelo grisalho bem curto. Um rosto carregando a topografia de uma carreira em lugares que envelheciam homens além dos anos, profundamente linhas, pés de galinha em olhos azul acinzentados, mandíbula esculpida em pedra de navio de guerra, marinha blazer sobre camisa branca de botões, sem gravata. Calças caque passadas a ferro, sapatos engraxados que clicou na rampa de entrada com autoridade. Em seu peito sob a borda do blazer. A insígnia dourada chamou a atenção. Luz. 2 estrelas. Contra-almirante Marcos Cole. Indicativo de chamada Titã. Cole comandou a equipe SEAL antes da maioria. Os operadores que o flanqueavam terminaram em alta escola. Ele havia liderado missões em Afeganistão, Iraque, Síria, localidades e nenhum mapa não é classificado. Ele havia se levantado. Porque os homens que serviram sob o seu comando iriam, ele entraria no fogo confiando apenas na sua palavra. Atravessaram as portas automáticas como ele era o dono do prédio. O pronto-socorro ficou silencioso. Em etapas.
Primeiro, a entrada. Atendente, segurança, 2 enfermeiras. Elas pararam. E encarou. Armas em um hospital silenciadas quartos mais rápidos do que qualquer alarme. O silêncio propaga-se para dentro como uma onda de pressão. As conversas são interrompidas no meio da frase. Monitores, o sinal sonoro está no silêncio. Um telefone tocou. Sem resposta. Thorne foi o último a levantar o olhar. Seu rosto demonstrava oscilações entre confusão, alarme, indignação. É algo que ele jamais admitiria. Medo. Que diabos é isto? Isto é um hospital. Você não pode. Tragam armas para cá. A maior operador, 1,93 metros, barba castanho avermelhada, 109 quilogramas, tatuagem que cobre todo o antebraço esquerdo, cicatriz através de sua sobrancelha direita, indicativo de chamada quebrador, chefe sênior, 17 anos no equipes, voltou seu olhar para Thorne. Não disse nada. O olhar dizia tudo. Você não é um fator nessa equação. A boca de Thorne abriu e fechou. Cole passou por ele sem lhe dar atenção. Olhos percorrendo o departamento. Baías, maçãs, sangue no chão. Ele leu: o paciente é colocado na prancha em 3 segundos. 14 admissões, 10 intervenções críticas, 1 morte. Arquivou o caso. Então, seus olhos. Trancado. Na extremidade oposta, perto da baía 2, uma mulher estava em pé na pia. Baixa, com cerca de 1,62 metros de altura. Afogando-se em uniforme azul, loira suja rabo de cavalo, mechas soltas emoldurando um rosto exausto, cicatriz fina acima da esquerda sobrancelha, mãos na água, espuma correndo com os nós dos dedos marcados com cicatrizes, ferimentos de estilhaços. Cole parou. Os operadores pararam com ele. Disjuntor olhou para o rosto do almirante e sentiu surpresa. A máscara operacional tinha rachou. O que se mostrou foi reconhecimento. Profundo, imediato, absoluto. 43 pessoas permaneceu imóvel, paralisado. As luzes fluorescentes zumbiam. Um monitor emite um sinal sonoro na baía 1. O silêncio foi total. Eli desligou a torneira, não se virou. As mãos agarraram o balcão, nós dos dedos brancos, cicatrizes de estilhaços, torção. Ela podia sentir botas militares em lenório, um som que ela conhecia como a sua própria voz. Batimento cardíaco. Ela podia sentir a formação. Atrás dela, o espaçamento disciplinado, a respiração controlada de treinamento operadores, e um olhar mais pesado que o repouso, pressionando contra seu crânio como uma mão em que um dia confiara sua vida. Cole disse uma única palavra: Fênix. O nome atingiu o departamento como uma detonação. Não em voz alta, era a voz de comando de Cole. Forjado em meio a tiros, tempestades de areia e rotores de helicóptero. Mas a palavra carregava um silêncio tão profundo não conseguia absorver. Preenchiam o corredor, pressionados contra paredes, instaladas no peito de cada pessoa ao alcance da voz. Nenhum deles sabia o que isso significava. Cada um deles entendeu que significava tudo. Daí as mãos pararam de tremer. Não gradualmente, instantaneamente. Cessão completa do tremor que tinha definido ela por 3 semanas. Dedos mesmo assim, os ombros se retraíram. Respirando. Mudou para uma contagem profunda e controlada. Ciclos. Vértebras da coluna vertebral endireitadas por vértebra, e embora ela não tenha ganhado nenhuma em altura, ela parecia ter crescido 7,6 centímetros.
Uniformes que haviam diminuído agora simplesmente pendurado em uma moldura que havia sido deliberadamente minimizado, e ela não se preocupa mais com fingimento. Virou-se. O mesmo rosto que havia absorvido o desprezo de Thorne naquela manhã. O mesmo. Olhos cinza-azulados, mesmas feições, iguais cicatriz. Mas o vazio submisso sumiu. O que o substituiu fez Deborah, 6 a poucos metros de distância, deu um passo involuntário. Para trás. Foco duro e letal, não a atenção clínica suave de uma enfermeira, mas a consciência aguçada de uma pessoa que havia passado anos tomando decisões que mortos ou salvos com igual precisão. Seus olhos encontraram brasas e se fixaram nelas. O maxilar do almirante se contraiu. Nenhum dos dois disse nada. O silêncio se estendeu, denso e elétrico, carregado com uma história que ninguém na sala podiam ver, mas todos podia parecer calor vindo de uma abertura a forno. A almirante Eli disse, a sensação de desconforto persiste. A suavidade sumiu. Claro, firme, despojado de tudo. Afetação que ela usava como armadura. Voz de alguém que havia dado ordem sob condições que teriam quebrado agora todos a encaravam. Cole deu um passo à frente. Suboficial chefe oficial Eleanor Vance. O título pousou como um documento confidencial em uma mesa não está limpa. Hospital Corman, reconhecimento anfíbio especial Corman, ligado à Marinha Especial Grupo de Desenvolvimento de Guerra. 6 implantações. Recebedor da Marinha Cruz, a estrela de prata e 2 roxas corações. Ele fez uma pausa. Sua voz baixou um pouco. Registro. Óbito comunicado. Operação Meridiano de Cobalto. Há 23 meses. O quarto ficou oco. Nenhum suspiro. Algo. Pior. O silêncio que se segue à revelação tão completa que o cérebro precisa chegou a hora de demolir tudo em que acreditava. E reconstruir a partir dos destroços. Thorne estava a 2,4 metros de distância, jaleco branco aberto, boca um frasco. Ele olhou para a enfermeira trêmula. Ele havia humilhado Gay por causa de sua colocação. Naquela manhã, e seu rosto empalideceu de tão completamente colorido que parecia um de seus próprios pacientes. A prancheta de Deborah esquecida. Liam ficou atrás dela. Uma das mãos ainda segura a fita adesiva último procedimento que Eli o orientou a realizar através. Carla se pressionou contra a parede. Priya, a enfermeira estudante, estava perto do Baior, e ao contrário os outros não ficaram chocados. Ela estava acenando com a cabeça lentamente, imperceptivelmente, como se a resposta que ela vinha buscando a manhã toda finalmente havia chegado, e era maior do que qualquer coisa que ela tivesse imaginado. Eli ficou imóvel, com os uniformes ensanguentados, rabo de cavalo solto. A cicatriz acima dela sobrancelha totalmente visível, não mais escondida. Atrás de linhas estratégicas. Cicatrizes de estilhaços. Exibida abertamente, com as palmas das mãos ao lado do corpo, os dedos relaxaram de uma forma que não havia acontecido antes. Desde que ela entrou neste hospital há 3 semanas. Eu não estou morta, almirante, disse ela. A expressão de Cole mudou. Alívio, fúria, e algo que parecia estar por baixo do luzes fluorescentes são muito parecidas com o luto. A dor de um homem que havia assinado um carta memorial, que havia ficado em uma cerimônia com uma bandeira dobrada, que lamentou a perda de um guerreiro que ele considerava entre os melhores. O melhor que ele já havia comandado, e quem agora a olhava viva e respirando em um hospital na Virgínia, ele estava usando um uniforme cirúrgico 2 números maior. Não, você disse que não. Mas você tem.
Explicando o que fazer, chefe sênior. Ele olhou em volta, sangue, estabilizado pacientes, funcionários atônitos. Depois de você explique como você salvou este hospital. Breakir falou pela primeira vez, voz baixo, coberto de cascalho devido aos anos sobre rotores e tiros abafados. Ele olhou para Eli. Com a expressão de uma foca que tinha acabado de encontrar um companheiro de equipe por quem havia chorado, enterrado e torrado e nunca parou sumiu. Conserte, disse ele. E a palavra realizou 2 anos de cerimônias memoriais, bandeiras dobradas e bebidas erguidas em uma cadeira vazia. Você não tem ideia de quão bom é para te ver de pé. Algo movimentou-se atrás dos olhos dela. Rápido, brilhante, perigoso. O tipo de combate emocional veteranos mantidos trancados em quartos sem portas. Ela piscou uma vez, controlando-a com a disciplina de alguém que aprendi que demonstrar dor da maneira errada ao momento fez com que pessoas fossem mortas. Quebradora, ela disse baixinho. Por uma fração de segundo, a máscara escorregou, exausta, assombrada. Viva de uma forma que ela não havia permitido em 23 meses. Então a máscara voltou. Thorne encontrou a voz dele, fina, despojada. Ela é uma enfermeira, enfermeira viajante. É o que diz seu arquivo. Cole virou a cabeça. O olhar fez Thorne deu um passo para trás. Seu arquivo diz exatamente o que foi projetado para dizer. Silêncio da parte de Thorne. Cole encarou Eli. Precisamos conversar em particular. Há uma situação. Sua cobertura está comprometida. Independentemente disso. Os olhos de Eli passaram rapidamente. Ele para os operadores. Leia os equipamentos deles. Postura. Tensão na mandíbula durante a quebra de postura. A mais jovem de pele escura, na faixa dos 20 e poucos anos. Construção de peso médio, indicativo de chamada fantasma mantido olhando de relance para o estacionamento. Armas de fogo e adjetivos das operadoras não são uma reunião. Operacional. Quem está em campo? Puro militar. Sem preâmbulo. Carvão endurecido. Nômade. Sua respiração falhou. Uma pausa então nada. Onde? É disso que precisamos. Discutir. Ele gesticulou em direção à sala de conferências. Eli olhou para o departamento uma última vez. Paciente salvo, funcionários olhando fixamente, sangue no chão, etiquetas de quadro branco, o café frio em cima do balcão. Ela nunca tinha terminado. Então, a suboficial-chefe Eleanor Vance Fênix passou por Thorne sem olhando para ele, passando pelas enfermeiras que ignorou-a, passando pela enfermeira-chefe que deixou que o escárnio acontecesse e seguiu um almirante de 2 estrelas e 4 SALS armados operadores fora da emergência departamento. Atrás dela, o silêncio persistia. Por 7 segundos. Então, todas as vozes na sala explodiu em alvoroço imediatamente. A conferência 1/4 no 2º andar havia sido construído. Para litígios de seguros e negligência profissional avaliações. Tinha uma longa mesa de carvalho, 12 cadeiras de rodinhas, um quadro branco ainda coberto nas projeções orçamentárias de uma reunião que ninguém se lembrava, e uma janela que dava para o estacionamento onde 3 carros pretos da região metropolitana estavam posicionados estrategicamente. Formação com seus motores ainda correndo. Cole fechou a porta. Disjuntores varreu a sala. Placas do teto, saídas de ar, ângulos de janela em 4 segundos e deu um único aceno de cabeça. Fantasma postado do lado de fora do porta. 2 operadores permaneceram na corredor abaixo, mantendo a visão da entrada da emergência e os veículos. Cole puxou uma cadeira para Eli.
ela não sentar. Ela ficou de pé na extremidade oposta da mesa, braços ao lado do corpo, ombros costas, pés afastados na largura dos ombros em uma postura que não era confrontativa, mas era inegavelmente militar. Os uniformes de trabalho ainda estavam manchadas de sangue. O rabo de cavalo ainda estava solta. Mas nada sobre ela postura pertencia a Eli Vance, a enfermeira viajante, nunca mais. Fale, ela disse. Cole estudou 23 meses. Ele mesmo assinou a carta de morte em ação. Estava no memorial encoronado, vestidos a ferro, e proferiu um elogio fúnebre. Por um guerreiro que ele acreditava estar morto. Ele tinha visto Breaker colocar uma moeda de tridente na lápide memorial e não falar por 3 dias. E agora ela estava parada em uniformes cirúrgicos enormes vivos pedindo a ele para a conversa. Operação Meridiano de Cobalto, Cole disse, com a voz controlada, mas tensa. Você fazia parte de uma força-tarefa conjunta. Conduzir operações de interdição contra um grupo armado rede operando a partir de Chipre em costa turca. Sua equipe sofreu uma emboscada durante uma inserção marítima noturna. A embarcação foi atingida por um míssil antinavio. Míssil. 12 operadores. Você era o único corma a bordo. O maxilar de Eli se contraiu. Os olhos dela não se desviaram dos dele. Naval informações recuperadas de destroços consistentes perda total. Nenhum sobrevivente foi encontrado. Você foi declarado morto em combate. A voz de Cole baixou. Só que você não estava morto. Você sobreviveu. E em vez de fazer contato, em vez de ativar qualquer um de uma dúzia de protocolos de extração, você desapareceu. Eu tinha meus motivos. Eu preciso para ouvi-los. Eli ficou quieta por 5 segundos. Quando ela falou, sua voz era plano, o equivalente vocal de uma ferida que havia cicatrizado, mas nunca sarado. A emboscada não foi aleatória, almirante. Alguém do nosso lado apresenta nossa posição. O momento, as coordenadas, o vetor de aproximação. Eles sabiam exatamente onde estaríamos. Selecionei 2 operadores do Água. Torres morreu em meus braços. Briggs durou até o amanhecer. Ela fez uma pausa. Depois Briggs, eu estava sozinho em um território hostil. Litoral sem comunicações, sem possibilidade de extração, e a certeza de que alguém em nossa cadeia de comando nos traiu. De Cole a expressão não mudou, mas Breaker, de pé perto da porta, mudou de posição. Peso. A revelação foi um baque. Eu sobrevivi. Consegui chegar à Turquia. Continente. Eu tinha contatos, recursos que eu cultivado durante implantações anteriores. Usei-os para sair, mas não consegui. Volte. Só depois que eu soubesse quem nos compromete. Se eu aparecesse, quem quer que fosse ordenaram que a emboscada soubesse que eu estava vivos, eles terminariam o serviço. Então, você tornei-me um fantasma, disse Cole. Eu me tornei uma enfermeira, corrigiu Eli. 3 hospitais em 2 anos, nomes diferentes, diferentes cidades, sempre observando, sempre ouvindo. Você descobriu quem te vendeu. Fora. Os olhos de Eli endureceram. Eu tenho pedaços. Não o suficiente. Ainda não. Cole enfiou a mão no bolso interno da sua. Ele tirou o blazer e um tablet. Colocou-o no lugar. Colocou-o sobre a mesa e deslizou-o em direção a ela. A tela mostrava uma imagem de satélite, um complexo florestal cercado por um muro perimetral localizado no que parecia para serem as montanhas Blue Ridge de Virgínia,
talvez 90 milhas a oeste de onde eles ficaram de pé. Nômade, disse Cole. Mesquinho. O oficial de primeira classe Daniel Reeves correndo vigilância neste complexo. Um privado empreiteira militar chamada Véu de Ferro Soluções, sinalizadas pelo CIS por porte de armas. Tráfico e não autorizado intermediação de informações. Ele explorou a imagem. O Nomad ficou inativo há 14 horas. A última transmissão foi um sinal de socorro. 3 rajadas curtas em modo de emergência frequência. Sem voz, sem acompanhamento. Eli olhou para a imagem. Seus olhos se moveram. Através do terreno da mesma forma que um cirurgião os olhos percorreram uma radiografia. Lendo profundidade, avaliação de corredores de ameaça, cálculo dos ângulos de aproximação. Véu de Ferro, ela disse, eu conheço esse nome. O olhar de Cole afiado. Como? Se preste. Eles tinham empreiteiros que operam na periferia da nossa zona de interdição. Apoio embarcações registradas em nome de empresas de fachada, mas a equipe era da Iron Veil, e operadores de nível 1. A maioria deles. Bem dotado, bem incone. Os disjuntores falaram da porta. Conectado. O suficiente para comprometer um degrau inserção. Eli encontrou o olhar dele. Conectado. O suficiente para conhecer o cronograma de inserção antes que a equipe o fizesse. O ambiente ficou frio. As implicações se consolidaram como gelo no peito. A mesma rede que havia matado a equipe de Eli de 2 anos atrás pode agora ser. Segurando um dos operadores de Cole. Cole coloquei ambas as mãos espalmadas sobre a mesa. Eu preciso do Nomad de volta. Fênix está vivo. E eu preciso saber o que a Iron veio. Protegendo naquele composto muito mal para capturar um nave SEAL. Envie uma equipe. Eli disse, você tem 4 operadores. Tenho 4 operadores e um composto que não podemos tocar força convencional sem um político tempestade de fogo. Véu de Ferro tem defesa. Contratos, aliados no Congresso e uma máquina de relações públicas. Qualquer ação ostensiva se torna um escândalo. Cole se endireitou. Eu preciso alguém que não existe. Alguém declarado morto sem nenhuma confirmação oficial pegada. Alguém que consegue se infiltrar, localize Nomad e resgate-o antes que ele chegue. Iron Veil decide que ele é um estorvo. Eli olhou fixamente para ele. Você veio recrutar. Um fantasma. Vim porque há 14 horas, uma operadora ficou inoperante. E há 12 horas, uma varredura de reconhecimento facial classificada seus dados biométricos foram sinalizados em um Anchor Bay. Pronto socorro. Sua voz só avisou. Eu vim porque você está viva. Enviar. E Nomad está o tempo estava se esgotando. Antes que Eli pudesse responder, a porta da sala de conferências abriu. Ghost se inclinou, aproximando o rosto bruscamente. Almirante, temos um problema lá embaixo. Cole se virou. Que tipo? Hospital Administrador e Segurança. Eles estão ameaçando chamar a polícia local se nós não retirem nossas armas e não desocupem o local. E que o médico do pronto-socorro, Thorne, está exigindo falar com você. Ele se chama Assessoria Jurídica do Hospital. Cole olhou para Eli. Algo aconteceu entre eles. O entendimento mútuo de 2 pessoas que haviam atuado em ambientes onde os burocratas eram mais persistentes. Obstáculo maior que balas. Lide com isso, Eli. Disse baixinho. Cole quase sorriu. Quase. Breaker comigo. Fênix, fique. Aqui.
Estude o pacote de terreno no tablet. Volto em 10 minutos. Collie Breaker desceu para o primeiro andar. Corredor onde se formou uma aglomeração. Thorne estava no centro, ladeado por o administrador-chefe do hospital, Dr. Patricia Langford, terno cinza escuro, óculos de leitura e dois seguranças que parecia profundamente desconfortável em seguida para operadores armados. Almirante Collie, Langford começou, pontual e frio. Armado. Funcionários em áreas de pacientes violam as normas estaduais. Códigos e políticas institucionais. Se os seus homens não são desarmados em 15 minutos. Vou ligar para a polícia de Anchor Bay. Thorne deu um passo à frente. E eu quero respostas. Sobre a enfermeira. Se ela estivesse operando sob uma identidade falsa, isso é fraude. Quero que ela seja denunciada a Conselho de Enfermagem da Virgínia. Collie olhou em Thorne por 3 segundos, tempo suficiente para todo o peso de um almirante de 2 estrelas. Atenção ao registro e algo em a postura de Thorne vacilou. Seus ombros com a expressão suavizada, seu queixo baixou. O Dr. Thorne, a mulher que você vem menosprezando há 3 anos há semanas, detém a Cruz da Marinha. Ela salvou mais vidas sob fogo do que isso. O hospital tratou número de pacientes em um ano fiscal. A presença dela aqui é confidencial. Você não a denunciarei. Você não denunciará. Discuta sobre ela. Se você entrar em contato com alguém autoridade em relação à identidade dela, você estará obstruindo uma operação federal, e as consequências serão imediatas. Imemorável. Ele fez uma pausa. Entendido. O rosto de Thorne oscilava entre a raiva, humilhação e medo antes de se decidir por algo com gosto de cinzas. Isso ainda não acabou para você, disse Collie. Acabou sim. Ele se virou e caminhou em direção à escadaria. Disjuntor em seguida. Na base da escada, Collie falou sem virando. Mais 15 minutos, Dr. Langford, então nós vamos embora. Lá em cima. Eli ficou parada. Na janela com o tablet em sua mão. Ela havia memorizado o composto projeto em 4 minutos. Muros perimetrais, rotações da guarda estimadas por satélite, registros de data e hora, localização do prédio, veículo padrões, fileiras de árvores, solo morto e 3 possíveis corredores de infiltração. Sua mente fez isso automaticamente. Da maneira como os dedos de um músico encontravam os acordes sem pensar conscientemente. Ela ouviu os passos de Collie na escada e ele falou antes de ele entrar. Corredor noroeste através da linha das árvores. Acesso pelo leito do riacho. A sugestão térmica indica um oeste mínimo, cobertura perimetral entre 2 horas e 4 horas. Operador individual. Eu vou sozinho. Collie, você não passou pela porta. Disse que sim. Eli se afastou da janela. A luz da tarde iluminou seu rosto. Cicatriz acima da sobrancelha. O cinza azulado, olhos que carregavam exaustão e fogo em medida igual. A posição da mandíbula que ela não havia relaxado desde que ele falará com ela. Indicativo de chamada. Nomad tem 26 anos, ela disse. Eu treinou o Coronado, turma 342. O melhor nadador de combate que já certifiquei. A voz dela ficou tensa. Você não precisava. Me convença, almirante. Você só precisava de diga-me que ele estava vivo. Collie assentiu. Engrenagem está nos veículos. O disjuntor executa suporte a partir de um sumário móvel, 2 cliques de distância. Comunicações. ISR e QRF se as coisas piorarem. Ele olhou para o relógio.
Partiremos ao pôr do sol. Eli pousou o tablet. Ela olhou para suas mãos, cicatrizes de estilhaços, sangue ainda debaixo das unhas dela. Dos pacientes ela havia me salvado uma hora antes. 2 vidas, a silencioso, escondido, e aquele que puxa suas costas com a gravidade de um negro buraco. Ela flexionou os dedos. O tremor tinha desaparecido. Não voltaria. Pôr do sol, disse ela. O leito do riacho estava seco. Essa foi a primeira coisa que Eli fez. Registrada enquanto ela se movia pela linha de árvores na SH-237. Seu corpo baixo, sua respiração inaudível, seus pés encontrando terra em vez de água em um canal que as imagens de satélite tinham mostrado como um riacho corrente. Seca. O terreno havia mudado desde a última passagem. Ela se adaptou sem interromper o passo. Usando os sistemas radiculares expostos como cobertura em vez da linha d'água que ela havia planejado, ela não estava mais usando uniforme médico. Breaker havia aberto a porta traseira do Suburban 6 horas antes e tirou um preto mochila. Dentro, calças táticas Multicam. Camada base verde Ranger, perfil baixo porta-placas, um SIG P320 compacto com supressor e 4 carregadores, um fixo faca de lâmina, binóculos de visão noturna PVS 31. Um fone de ouvido Peltor Salomon Tactical, botas do tamanho dela. Tudo serviu. Alguém havia feito a manutenção do equipamento dela. Perfil em um sistema que deveria ter ela excluiu há 2 anos. Ela não tinha. Perguntaram sobre isso. Haveria tempo para perguntas depois que Nomad estava respirando ar livre. O complexo estava situado em uma área rasa. Vale entre 2 linhas de crista rodeado por uma densa floresta de madeira nobre suficiente para engolir o som. O perímetro à parede tinha 3,65 metros de altura e era feita de concreto armado. Coberto com arame farpado e térmico, câmeras em suportes motorizados. 2 guardas. Torres, Nordeste e Sudoeste, tripuladas por empreiteiros que transportam HK-416S com dispositivos de mira infravermelha, profissionais hardware. Antigos operadores de nível 1 trabalhar por um salário com mais zeros do que jamais tiveram com o salário governamental. Eli alcançou o perímetro oeste em 251. Ela pressionou contra a base de um carvalho enorme e ficou imóvel. Através do NVGS, o composto resolvido em verde fosforescente. Prédio principal, 2 anexos, garagem para veículos, conjunto de comunicações no telhado, e uma estrutura menor definida separados, parcialmente abaixo do nível do solo, reforçados porta de aço, sem janelas, detenção e instalação. Nomad estava lá dentro, ela digitou as comunicações dela. Um clique, a voz do Breaker. Voltou. Baixo e imediato do Centro de Operações Táticas Móvel a 2 km leste. Fênix Overwatch, estou te acompanhando ISR. 2 tangos na parede ocidental. Intervalo de patrulha de 90 segundos. Abre-se uma brecha em 40. Você tem 30 segundos. Eli contou. Ela observou os 2 guardas caminharem. Seu padrão. Calcanhar e ponta do pé, armas em posição baixa prontos. Cabeças girando, mas com preguiça fracionária que surgiu de semanas de turnos tranquilos. Eles foram bons, mas bom e perfeito eram diferentes. Coisas, e a lacuna entre elas era onde viviam pessoas como Eli. Os guardas cruzaram. A brecha se abriu. Eli deslocou-se. Percorreu 30 metros de terreno aberto em 7 segundos. Agache-se rente ao chão sob a câmera térmica. Arca. Ela bateu na parede, jogou um pneu gancho de escalada revestido de titânio,
escovado 12 pés em 4 segundos, rolou sobre o arame farpado usando seu colete tático como um escudo, e caiu dentro em queda controlada, absorvida através de curvatura joelhos. Nenhum som é mais alto que um passo. No tapete. Ela estava lá dentro. Ao interior do complexo era esparso. Cascalho. Caminhos entre edifícios. Refletores acesos. A estrutura principal, mas a escuridão se acumulava. Entre os anexos. Ela se mudou. Ao longo da linha de sombra em direção à estrutura de detenção, contagem regressiva de segundos contra os intervalos de patrulha. Disjuntor estava se alimentando através do fone de ouvido dela. Fênix 2 Tango saindo do prédio principal. Porta leste, movendo-se na sua direção. Eli pressionado contra a sombra de um gerador moradia e ficou parado. 2 homens caminhavam a mais de 1,80 metros de distância, perto o suficiente para sentir o cheiro. A fumaça do cigarro no homem da frente jaqueta. Eles falaram em voz baixa. Tem algo a ver com mudança de turno. Algo sobre o prisioneiro ser um problema. Prisioneiro singular. Nômade era vivos. Os homens passaram. Eli exalou pelo nariz dela e se moveu. À porta das celas de detenção tinha um teclado numérico. Fechadura e trinco. Eli puxou um módulo de bypass do seu equipamento de transporte vesical, um pequeno dispositivo que lê eletromagnetismo assinaturas de teclas pressionadas recentemente e gerou combinações prováveis. O ciclo durou 11 segundos. A fechadura fez um clique. Ela desenhou a assinatura, passou o fio supressor, e abriu a porta com ela à mão esquerda, arma erguida na direita, entrando na escuridão com fluidez praticada de 1000 quartos entradas. O interior era curto corredor com paredes de concreto terminando em um cela individual com porta de barras de aço. O ar estava úmido e cheirava a suor. Sangue antisséptico, uma combinação ali foi reconhecida no campo. Locais de interrogatório que ela tinha visto em 3 países diferentes. Nomad estava em um andar, suboficial, primeira classe. Daniel Rives, 266, 1210, reduzido a uma figura curvada com pulsos presos com abraçadeiras de plástico a um cano acima de sua cabeça. O rosto estava inchado, um olho fechado, lábios divididos em 2 lugares, suas calças multicam estavam rasgadas e ensanguentadas, a camiseta cortada. Afastado, torso apresentando hematomas causados por golpe contundente e impactos de força, 2 cortes superficiais da lâmina em a caixa torácica e o dispositivo de choque circular queimaduras nos espaços intercostais. Sistemático. Alguém estava extraindo informação. Seu único olho bom se abriu quando a porta se moveu, seu corpo se enrijeceu. A prontidão instintiva de uma foca que esperava a próxima rodada de dor. Então seu olhar focou através da escuridão e encontrei a forma na entrada. Pequena, armado, movendo-se com fluidez ele reconhecido em nível neurológico, uma maneira como um músico reconhece uma música familiar melodia das 3 primeiras notas. Suas lábios rachados se moveram. Félix. Eli já estava nos bares. Ela examinou a fechadura, mecânica, robusto, sem bypass eletrônico possível. Ela guardou a SIG no coldre, puxou a lâmina fixa da bainha do cinto dela, e encaixou na caixa da fechadura em um ângulo que ela havia praticado em similares mecanismos durante a escola Sears. 2 minutos de trabalho preciso e silencioso. A fechadura cedeu. A porta se abriu. Ela ajudou-se ao lado dele e cortou as abraçadeiras de plástico. Suas mãos caíram e ele engasgou. Ela verificou seu karatê. Pulso 112. Elevado. Mais forte. Pupilas reativas. Costelas contusões, não fraturas.
Cortes superficiais. Queimaduras são dolorosas, mas não perigosas. Machuca, mas operacional. Você consegue se mexer? Ela perguntou. Posso correr se você me der razão. A razão está atrás de mim com armas. Nomad quase sorriu. Ela rachou. Ele franziu ainda mais o lábio. Você está morto. Eles disseram. Você estava morto. Todo mundo fica dizendo isso. Ela o ajudou a se levantar. Ele oscilou, firmou-se e travou o maxilar. Fique atrás de mim. Mova-se quando eu me mover. Pare. Quando eu parei. Eles saíram da cela de detenção. Construindo na escuridão. Eli tocou a chave. Acalma. Overwatch Fênix. Eu tenho Nomad. Migrando para Shield Alpha. O disjuntor voltou. Apertado. Atenção. Prédio principal iluminado. Vários grupos de tango se mobilizando. Eles sabem. Luzes brilharam, portas se abriram, vozes. Afiado, imponente. Alguém havia verificado. Acessar a transmissão da câmera ou realizar uma verificação de patrulha cedo. Os cálculos mudaram. Nova rota, Eli disse. Baía de veículos, parede sul. Isso te coloca na zona de perigo. Entre os prédios 2 e 3. Eu sei. Ela se moveu. Nomada seguiu, mancando, mas mantendo o ritmo. Eles cruzaram 20 metros e alcançou a sombra do anexo quando o primeiro grito foi dado. Contato com a detenção. Bloco comprometido. Todas as unidades. Inundação. As luzes se acenderam de repente. Eli agarrou Nomad. Atrás de uma barreira de concreto como um guarda virou a esquina. Rifle em punho. Ele a viu. Tarde demais. Sig tossiu 2 vezes. O guarda desabou. Ela pegou seu HK-416 e entregou-lhe a Nomad. Suas mãos se fecharam. Em torno da arma com familiaridade de reencontro. Eles se moveram em direção ao doca de veículos. 2 guardas apareceram. A entrada leste do edifício principal. Eli e a primeira massa central foi derrubada. Nomad colocou 2 rounds do segundo. Limpo, instintivo, memória muscular, sem tortura. Poderia apagar. A garagem estava aberta. 3 Suburbans blindados, chaves em uma parede. Caixa trancada. Eli a quebrou com o Sigs, pegou um conjunto, jogou-os para Nomad. Você dirige, Fênix. Dirija, Nomad. Essa é uma ordem de um chefe sênior. Ele moveu-se para o veículo mais próximo. Eli pegou um joelho na entrada da baía e disparou pares controlados em 3 dígitos saindo do prédio principal. 2 abaixo, 1 recuando. O supressor estava perdendo eficácia. Cada tiro mais alto, mas a furtividade havia acabado. Isto era. Extração sob fogo. O suburbano motor rugiu. O Nomad deu marcha ré para sair do baía com agressividade controlada. Eli correu para o lado do passageiro e jogou ela mesma enquanto os tiros ricocheteiam na blindagem painéis. Nomad acelerou em direção ao parede sul. Breaker Fênix saindo fogo intenso no perímetro sul. Necessita-se de força de resposta rápida, QRF, em ponto de encontro Bravo. Cópia. Força de resposta rápida em movimento. 4 minutos. O Suburban atingiu o perímetro portão aos 60 metros. Tela de arame reforçada com barras de aço. O veículo blindado rasgou através dele como papel, faíscas gritando, e eles estavam na estrada de acesso,
de cascalho. Pulverização, faróis cortando a escuridão da Virgínia. Nomad dirigia com seu olho bom fixo na estrada, o dele mãos inchadas brancas na roda. Depois 30 segundos de silêncio, quebrados apenas por barulho do motor e respiração pesada, ele falou. Fênix, eles estavam me perguntando sobre o Cobalt Meridian. O sangue de Eli. A situação esfriou. Eles sabiam o nome da operação. A composição da equipe tinha fotografias, ponto de inserção, o vaso, indivíduo operadores. A voz de Nomad estava tensa. Eles queriam saber se alguém havia sobrevivido. Além de você. Eles sabem que estou vivo. Mrs. Fênix, o homem que comanda o Iron Veil Divisão de Inteligência, aquela que me interrogou pessoalmente. Apresentou-se como um militar aposentado da Marinha. Capitão. Disse que ele era um velho amigo de Almirante Cole Pesse. As palavras atingiram como um soco. Impacto balístico. O vazamento, a pessoa quem vendeu a posição da sua equipe, quem matou 11 operadores, não era anônimo. Ele era dentro da comunidade SEAL. Perto de Cole, perto do comando. Nome. Eli sussurrou. Hargrove. Capitão James Arrove. Eli fechou os olhos. Ela sabia. Esse nome. Ela havia servido sob o comando dele. Ele tinha assinado suas ordens de implantação para Meridiano de Cobalto. O subúrbio rasgou através da escuridão em direção ao ponto de encontro Bravo, carregando 2 guerreiros feridos e uma verdade prestes a destruir tudo. Eles chegaram ao ponto de encontro Bravo em Arrow. 319, Breakir já estava lá. O celular dedo do pé posicionado em uma clareira após um incêndio estrada. 2 Suburbans parados com o carro Ghost ligado. E os operadores restantes formando um perímetro de segurança. Quando Eli entrou ao sair do veículo, Breakir olhou para ela, então em Nomad, mancando por aí capuz com um rifle que ele havia tirado de um morto homem e um rosto que parecia ter foi usado como saco de pancadas. Breakir disse. Nada. Ele puxou Nomad para dentro de um abraço de um braço só, que foi breve e total, o tipo de contato que dizia tudo aquilo que as palavras não conseguiam expressar. Eli abriu o kit médico e comecei a trabalhar. No Nomad sob luz vermelha filtrada. As lacerações faciais foram limpas com soro fisiológico. Apliquei fechos de borboleta nos lábios. Pupilas examinadas com 3 milímetros bilateralmente. Igual e reativo. Apalpou a costela. Gaiola. Machucado, mas não quebrado. Vestido com lâmina corta com gás hemostática. Tratada queimaduras de atordoamento com sulfato de prata. As mãos se moviam com a economia de um corno. Que haviam sido tratados cada vez pior condições com menos suprimentos. Nômade observei o trabalho dela. Você não mudou. Você está mais lento, respondeu ela. Sem levantar os olhos, ele quase riu. Doía. Mas ele fez mesmo assim. Cole chegaram 20 minutos depois, no terceiro suburbano. Ele saiu, olhou para Nomad, olhou para Eli e sentiu a tensão. Em seus ombros liberou uma fração, o mais próximo que um almirante de 2 estrelas chegaria a vir a um relevo visível. Ele não perguntou se a missão foi bem sucedida. A resposta estava sentado na traseira da caminhonete, pegando seu rosto costurado. Arrove, disse Eli. Cole cerrou os dentes. Ouvi Breakir transmitir o relatório pós-missão. Ele assinou meu destacamento. Ordens. Ele tinha acesso a todos os detalhes de Cobalt Meridian.
Ele vendeu 11 operadores para uma rede de armas e é aposentado para administrar informações para a empresa que pagava para o golpe. Cole ficou quieto. O Virginia Knight insistiu. Quando ele ao falar, sua voz carregava um peso que ia além do que se podia ver. James Hargrove foi meu colega de quarto na faculdade. Anápolis, padrinho de casamento. Ele fixei meu tridente. Ele fez uma pausa. E eu irei garantir pessoalmente que ele passe o resto de sua vida em Leavenworth. Isso não é uma promessa de um almirante. Isso é de um homem que enterrou 11 pessoas por causa dele. Eli acreditou nele. Não por causa do Estrelas, mas porque ela reconheceu a dor transformada em propósito. Uncis assume a liderança. Cole prosseguiu. O complexo da Iron Veil está sendo protegida por uma força-tarefa federal. As evidências nos dão o suficiente para desmantelar a rede. Ele olhou para ela. Seu depoimento será crucial, o que significa que você não pode mais estar morto. Eli exalou. 23 meses escondido à vista de todos, dormir em apartamentos sem nada às paredes, acordando às 3 horas, estendendo a mão para uma arma que não estava lá. 23 meses de não sendo ninguém e agora lhe perguntavam para existir novamente. Eu sei, ela disse. Amanhecer veio de Anchor Bay. A construção local foi isolado com fita amarela. A poeira baixou. Em St. Crest, o departamento de emergência estava operando no limite. A equipe estava sobrecarregada. Moveu-se com a cautela característica das pessoas. Processando algo que levaria anos compreensão. O conselho do paciente ainda mostrou o caos de ontem. Nomes cruzados fora. Etiquetas vermelhas desbotadas para nos lembrar. Eli e passamos pelas portas automáticas em 6 horas e 47. Ela estava usando o mesmo uniforme azul que... deixado lá, lavado agora, emprestado dos suprimentos para veículos toque. Seu loiro sujo. O cabelo estava preso firmemente para trás, num penteado limpo. Rabo de cavalo. Sem fios soltos, sem causalidade. Desordem. O elástico havia desaparecido. Seu pulso. A cicatriz acima do seu esquerdo. A sobrancelha estava totalmente visível, sem disfarce. Ela caminhava com os ombros para trás e seu queixo erguido, seus passos medidos e deliberado, ocupando espaço em vez de pedindo desculpas por isso. Ela tinha 1,62 metros de altura. Ela parecia ter 1,80 metros de altura. Atrás. Cole entrou vestindo o uniforme azul de gala do serviço militar. 2 estrelas em cada dragonas, fitas com 4 fileiras de profundidade, seladas em ouro tridente acima deles. Breaqueiro flanqueou. Em um traje tático casual impecável, com um tridente em seu pescoço. A corrente. Ghost manteve posição na entrada. O pronto-socorro ficou silencioso novamente. Mas hoje o silêncio era diferente. Ontem foi um choque. Hoje foi compreensão. A equipe havia gasto 12 teorias de negociação de horas, pesquisando internet, sussurros nas salas de descanso. Hoje eles sabiam ou estavam começando a saber. Entenda que a mulher que salvou 10 vidas não era o que dizia seu distintivo. Débora viu Eli primeiro. Ela parou. No meio do passo. Os olhos se enchendo de algo. Entre lágrimas e admiração, Liam ficou atrás. A estação e seu rosto terminaram em algum lugar quase reverente. Priya estava perto da Baía 4. E quando Eli passou, seus olhares se encontraram. Priya acenou levemente com a cabeça. Eli retornou. Isso. Nada mais era necessário.
O Dr. Julian Thorne estava em seu escritório. Qual tinha reunião foi organizada pelo Dr. Langford, que havia recebido um telefonema às 5h30 de um contato do Pentágono que recalibrar sua compreensão de autoridade institucional. Ela estava presente agora, de pé perto da janela no escritório de Thorne, com os braços cruzados. E uma expressão que sugeria que ela tenho feito muita coisa reconsiderando. Thorne estava sentado atrás de sua mesa. Seu branco casaco dele estava pendurado na cadeira. O cabelo dele estava menos estilizado do que o habitual, como se à noite isso lhe custou a energia para a vaidade. Ele olhou para cima quando Eli entrou. Seus olhos passou o olhar do rosto dela para o uniforme de Cole. O tridente no peito e nas costas de Breakir. Algo em sua expressão desmoronou. Não dramaticamente, mas com a quietude e implosão de alguém que havia passado 12 horas depois, ele percebeu que havia zombado de uma mulher. Que tinha feito mais em uma tarde do que ele havia feito isso em toda a sua carreira. Cole falou, Doutor Thorne, chefe sênior Vance. A colocação fazia parte de um programa classificado. Programa. Suas credenciais refletem autenticidade. Ela possui formação médica completa. Anfíbio especial qualificado. Reconhecimento Corman com avançado. Certificação em trauma e 6 missões de experiência cirúrgica em campo. Ela não tinha. Não coloque seus pacientes em perigo. Ela salvou 10 deles. Eles, em condições que expuseram lacunas em um nível de preparação do seu departamento. Thorne abriu a boca. Cole levantou a outra. Dedo. Um gesto tão pequeno e absoluto. Fechou a boca de Thorne como um interruptor. Dedique menos tempo avaliando pessoas com base em relação à aparência, doutor. Dedique mais tempo a isso. Preparando-se para o dia em que a aparência é a última coisa que importa. Aquele dia foi ontem. Você não estava pronto. Ela estava. Thorne olhou para Eli. Ela estava de pé. A 1,62 metros da sua mesa. 1,63 metros. Loira suja cabelo, olhos azul acinzentados, a cicatriz acima dela sobrancelha esquerda, as marcas de estilhaços nela com as mãos ao lado do corpo. Ela não sorriu com desdém. Ela olhou para ele da mesma forma que havia olhado em cada paciente terminal no dia anterior, com clareza constante e desprovida de sentimentalismo. Para quanto vale isso? Disse Eli, seu instinto de detectar o tórax instável estava correto. Você identificou isso rapidamente. Você simplesmente não foi possível triar e tratar simultaneamente. Ninguém consegue. Isso não é uma falha de inteligência. É uma falha do sistema. Thorne piscou. Ele tinha raiva esperada. Ele esperava humilhação. Ele não esperava isso. Mulher que ele menosprezava para lhe oferecer uma avaliação clínica que foi honesta e generoso. Ele engoliu em seco uma vez, e pela primeira vez desde que ele tinha conhecendo, Julian Thorne não tinha nada a ver com diga. Langford pigarreou. Sênior chefe Vance, em nome de Center Crest Centro Médico, eu quero formalmente reconhecer o que você fez por nós, pacientes e nossa equipe. Se houver qualquer coisa que esta instituição possa fazer, lá estará. Annie disse, faça um simulado de incidente com múltiplas vítimas. De verdade, não é um exercício de mesa. Coloque suas pessoas sob pressão antes a pressão os encontra. Ontem você tinha eu. Da próxima vez você não fará isso. Langford acenou com a cabeça. Era o aceno de cabeça de uma mulher que tinha acabado de receber uma ordem de alguém, sem autoridade para concedê-lo, e quem reconheceu-o como a mais importante instrução que ela havia recebido em anos.
Eles saíram do escritório de Thorne. No corredor, Breaker seguiu o mesmo caminho. Eles caminharam em silêncio, passando pelas salas de emergência, passando pelo conselho, passando pelo corredor de abastecimento onde há 3 semanas ela haviam contado curativos hemostáticos e fingiu ser invisível. E agora? Breaker perguntou. Eli parou no pronto-socorro. Entrada. A luz da manhã estava entrando pelas portas de vidro, quente ouro, pintando o linóleo em longos retângulos. Lá fora, Anchor Bay era acordando, trânsito fluindo, café sendo preparado. Choveu torrencialmente, pessoas caminhando para seus empregos. Reclamar e vidas que eles tirariam por concedido. O milagre comum de uma cidade. Que não tinham noção de quão perto haviam chegado. Nomad precisa de reabilitação, física e operacional. Eu posso supervisionar isso. Ela fez uma pausa. E a rede de Argrove continua. Mais profundo do que um composto. Alguém tem que rastreá-lo. Alguém que já foi um fantasma. Breaker estudou o rosto dela. Aquilo. Parece que você não vai se aposentar. Ele olhou para as mãos dela, as cicatrizes de estilhaços, os calos, a firmeza que tinham voltou e não quis mais sair. Essas mãos haviam segurado gás e armas. Eles haviam consolado os moribundos e matado os merecedores. Eles não eram as mãos de alguém que conseguia ficar parado. Eu passei 23 meses fingindo ser ninguém, ela disse. Cansei de fingir. Ela se virou. E olhou para trás, para a emergência. Departamento uma última vez. Através do com a divisória de vidro, ela conseguia ver Débora. Atualizando o quadro. Liam verificando um paciente. Priya reabastecendo um carrinho, fazendo foi exatamente como Eli lhe ensinou. Hemostáticos no lado dominante. A garganta de Eli apertou. Ela piscou. Uma vez. Deixe passar. Então, subchefe suboficial Elanena Vance, Fênix, saiu andando do Centecrest Medical Center na luz da manhã, ladeado por homens que a seguiram para qualquer lugar escuridão. Em direção a uma luta que estava longe. De cima, mas não mais dela para enfrentar. Sozinha. Atrás dela, na emergência. Departamento, uma estudante de enfermagem chamada Priya parou junto ao carrinho de suprimentos. Ela examinaram os curativos hemostáticos dispostos no lado direito, os dominantes lado da mão, do jeito que a enfermeira trêmula ela os colocou logo no primeiro dia. Antes que alguém soubesse por que isso importava, Priya os deixou exatamente onde estavam. Fim. Se a história de Fênix te deu arrepios, curta e comente. Fênix aumenta. Vamos ver quantos silenciosos guerreiros estão observando. Inscreva-se no canal. Sussurro da alma e ligue notificações para que você nunca perca o momento em que a máscara é retirada.